Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, refletir na palavra de Deus. Hoje quero refletir com os irmãos em Filipenses capítulo 4. Vamos simplesmente lendo o texto e refletindo e fazendo algumas aplicações para nós. Então comecemos pelo primeiro verso, né? Obviamente. Diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Outra versão diz assim: busquem se firmar cada vez mais no Senhor. Então está firme no Senhor? Hoje, agora? Busque se firmar cada vez mais. Continue buscando se firmar cada vez mais. Acontece, meus irmãos, que nós vivemos tempos difíceis em que, infelizmente, os crentes, não todos, obviamente, mas muitos, andam meio cambaleantes, entre aspas, meio fracos e caindo por qualquer motivo, cedendo a qualquer migalha oferecida pelo mundo e pelos inimigos da cruz de Cristo. Então, nós precisamos decididamente, propositadamente, nos firmar no Senhor, nos agarrarmos ao Senhor e não soltarmos por nada deste mundo. Então, é uma primeira reflexão que nós temos aí nesse capítulo, né? Busquem se firmar cada vez mais no Senhor. Vamos adiante. Versos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Quais seriam, meus irmãos, algumas lições que nós poderíamos tirar para nós desses dois versos? Uma delas é que nós precisamos evitar entre nós as discórdias que possam atrapalhar o progresso do Evangelho e o nosso próprio envolvimento na obra do Senhor. Note que Paulo está aí se dirigindo a duas mulheres, Evódia e Sintique, e ele diz que essas mulheres foram mulheres que trabalharam com ele no Evangelho, trabalharam com Clemente, trabalharam com os outros cooperadores, mas que agora estavam inativas. E estavam inativas por conta de uma discórdia, não diz qual era a discórdia, mas por conta de uma discórdia que houve entre elas. Então temos que evitar isso, as discórdias entre nós, discórdias que atrapalhem o progresso do Evangelho e o nosso próprio envolvimento na obra do Senhor. E também, meus irmãos, nós aprendemos que, se nós pudermos, nós temos que buscar ajudar aqueles que estão vivendo em discórdia para que eles se reconciliem e voltem então a trabalhar em favor do Evangelho. Note aí que Paulo pede que essas mulheres sejam ajudadas. Ajudadas a quê? Ajudadas a se reconciliarem, né? E a voltarem a ser aquela bênção que elas eram antes de haver a discórdia entre elas. Vamos adiante, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que aprendemos aqui? Aprendemos que o nosso motivo maior de alegria deve ser o Senhor. Regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Em quem? Diz Paulo, no Senhor. Então, o nosso motivo maior de alegria deve ser o Senhor. E esse é o único motivo que não desvanece. O profeta Abacuque entendeu muito bem isso lá no passado, né? A ponto de dizer: olha, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, a malhada, acabe tudo, né? Acabe as plantações, acabe as criações, todavia eu me alegrarei, disse Abacuque. Em quem? No Senhor, né? O Senhor é minha força. Então Abacuque entendeu isso muito bem. O Senhor deve ser o nosso motivo maior de alegria, porque Ele é o único motivo que não se desvanece quando as situações ficam ruins, né? A gente continua alegre porque a nossa alegria está no Senhor.
Verso 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Equidade, meus irmãos, significa retidão, ser correto na maneira de proceder. E Paulo diz aqui que essa equidade, essa nossa retidão, essa nossa correção na nossa maneira de proceder deve ser notória, isto é, facilmente perceptível. Para a glória de quem? Nossa? Não. Para a glória de Deus. Vamos adiante, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ou pelo contrário, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que diz para nós? Diz para nós que nós devemos submeter a Deus tudo aquilo que nos causa inquietude, que nos causa ansiedade, e devemos confiar no Senhor. Confiar que Ele tem cuidado de nós. E então a paz que vem dEle guardará o nosso coração. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que está dizendo para nós? Muito simples, né? Está dizendo assim: pense apenas em coisas boas. Pense apenas em coisas virtuosas. Não encha a sua mente com porcarias, com pensamentos ruins. Não. Pense apenas em coisas virtuosas, coisas boas. Verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Que lição podemos tirar aqui? A lição, meus irmãos, de que nós não devemos fixar o nosso olhar nos maus exemplos. Devemos fixar o nosso olhar nos bons exemplos. O que aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes em mim, disse o apóstolo Paulo. Olha, não fica olhando para pessoas que não são exemplos muito bons para vocês. Não. Olhem para mim, o que vocês viram em mim. Isto fazer. Então, não fique olhando para os maus exemplos. Fixe o seu olhar nos bons exemplos, naqueles que são bons exemplos e nos próprios bons exemplos. Versos 10 até o 19. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo em respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário à Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que lição, meus irmãos? Simples, a gente pode tirar aqui para nós. Que o motivo para nós estarmos em pé, essa é uma das lições, que o motivo para nós estarmos, entre aspas, em pé, seja o Senhor. Que seja Ele aquele que nos
fortalece. Que não sejam as circunstâncias, né? Só estou forte quando as circunstâncias estão boas. Quando estão ruins, eu estou fraco. Que não sejam as circunstâncias, que não seja o dinheiro, que não sejam os bens materiais, não. Que o motivo para nós estarmos firmes, em pé, na presença do Senhor, seja o próprio Senhor, que seja Ele aquele que nos fortalece. E uma outra lição, meus irmãos, que a gente aprende aí desse trecho, né, é que nós nunca devemos deixar de participar do sustento da obra do Senhor e nós seremos abençoados. Como diz aí o verso 19, né, quando Paulo diz assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo estava falando para pessoas, falando do fato que eles contribuíram para o sustento da obra do Senhor através do apóstolo Paulo. Então eles seriam abençoados, né? Ele diz aí no verso 19 que Deus suprirá todas as vossas necessidades. O meu Deus, disse Paulo, suprirá todas as vossas necessidades. Por quê? Porque vocês estão participando do sustento da obra do Senhor. Vamos adiante, verso 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Qual a lição? A lição de que nós devemos atribuir a Deus toda a glória, até porque é a Ele que a glória pertence. A glória não nos pertence. A glória não pertencia a Paulo. A glória não pertencia à igreja dos Filipenses. Não, a glória por tudo pertencia a Deus. Então nós devemos atribuir a Deus toda a glória por tudo, até porque é a Ele que essa glória pertence. E por último, versos 21 a 23, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. E o que a gente pode pensar como lição para nós aí desses últimos versos? Podemos pensar, meus irmãos, no fato de que o hábito de nos saudarmos uns aos outros não deve ser perdido. É uma boa prática saudar os irmãos. E existem várias formas de se fazer isso, como, por exemplo, desejar um bom dia, uma boa semana, dar um abraço, quando se pode, né? Desejar a paz do Senhor, ou, conforme aqui no texto, desejar que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, não vamos perder, né? Não deve ser perdido o hábito de nos saudarmos uns aos outros. Mas, meus irmãos, é preciso que seja uma saudação sincera. Quando você disser a alguém bom dia, que esteja desejando para ele realmente um bom dia. Paz do Senhor, que esteja desejando para ele realmente a paz do Senhor. Que seja uma saudação sincera, pensada, e não simplesmente entre aspas, dizer por dizer. Então, que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus aplique, então, a sua palavra ao nosso coração e nos ensine a viver de acordo com a sua palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Ora por mim aí.